Então, a gente vai tentar trazer uma palestra aqui bem na oratória, tá? Então, com certeza o slide aqui ele vai ser auxiliar, mas a gente vai falar bastante coisa aqui também durante o percurso aqui do slide, né? Bom, o nosso tema, então, é como deixar diversidade e inclusão acessível para o mundo corporativo por meio de dados, e aqui a gente está focando em um projeto bem data science, né? Então, eu não vou dar mais spoilers aqui. E só aqui fazendo um adendo, né? Acessível aqui é realmente como deixar visível, né? Como deixar simples e algo que toque mesmo, né? O mundo corporativo é o que mude essa realidade, né? Bom, a gente é lá do Senior Labs, né? Eu já vou chegar nesse ponto aqui. Então, eu sou a Amanda, eu sou uma mulher branca de cabelos cacheados, né? Estou aqui usando óculos também. Eu sou pesquisadora ali dentro no Senior Labs. E eu estou acompanhada aqui da Tayene, que ela vai se introduzir. Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Tayene Carla, né? Eu sou uma mulher branca também. Sou desenvolvedora full stack, mas atualmente eu estou como pesquisadora aqui da Senior. E aí fica aí meu LinkedIn também, né, para vocês, caso queiram me contatar depois também. Isso aí. Caso queiram contatar, né, é só pesquisar Amanda Machado lá no LinkedIn, que é bem fácil me achar. Bom, a gente atua hoje na Senior Sistemas, né? E eu trouxe isso porque a gente atua dentro de um ambiente aí bem legal, onde a gente pode levar bastante coisa, né? Então, é uma empresa aí que ela é Latam, então atua em mais de um país em América Latina, né? Com mais de 2.000 colaboradores, até mais agora, esse número já está até um pouco mais desatualizado. Mas tem canais de distribuição pelo Brasil, então atende aí a vários pontos, né? E mais de 155 prêmios em diversas categorias, né? Então a gente aí, eventualmente, tem o Great Place to Work, né? Com melhores empresas ali em tecnologia da informação. Então é uma empresa bem legal para trabalhar, mas o ponto aqui é onde a gente está, né? Então, dentro da Senior, a gente tem o Senior Labs, que é onde a gente atua hoje, né? O que é o Senior Labs? Ele é um espaço colaborativo e ele tem foco em pesquisa e inovação. O que isso possibilita? Possibilita que a gente trabalhe com diversos variadas, né, áreas, com toque em vários pontos também. Então, a gente não precisa, né, se ater somente ao contexto da empresa, a gente consegue ir além, né? E o Senior Labs possibilita que a gente vá além. E é isso que a gente trouxe hoje com diversidade, a gente foi além. Né? Então, esse é o nosso ambiente de trabalho, né? A gente está localizado aqui em Blumenau, em Santa Catarina, e a gente vai chegar aqui no projeto que a gente montou. O que a gente trouxe de agenda hoje? A gente vai falar um pouco sobre o que é o projeto, então começar logo com a cereja do bolo, né? Mostrando o que a gente fez. E depois a gente vai trazer um pouco ali da motivação. Então, o que motivou a gente a chegar nesse ponto, né? Quais foram os argumentos que a gente utilizou para montar esse projeto e o que a gente queria atender, né, como objetivo. E, por fim, a gente vai trazer um diagnóstico que é uma coisa nova aí que a gente está desenvolvendo e que vai ser algo bem legal, porque ele também tem a cara da diversidade. Então, aqui, vamos começar com o projeto, né? O objetivo principal do nosso projeto é mudar o âmbito atual das empresas, né? Então, a gente quer ajudar as empresas a ter essa visibilidade. Então, a gente trabalha em cima de 2 dashboards, que é um para diversidade e um para inclusão, onde o de diversidade a gente olha para números e o de inclusão a gente olha para o ambiente em si da empresa, né? E ressaltando que a nossa fonte principal dos dados é o e-social, então aí a gente trabalha com 4 grupos limitados, que são etnia, sexo, faixa etária, né, para mais de 50 anos, e pessoas com deficiência. Então, aí no dashboard de diversidade, logo de cara a gente vai dar com a consulta do diversômetro, né, que nada mais é do que um gráfico que vai exibir na tela aí um índice, que é um índice de probabilidade, então ele vai medir a diversidade geral na empresa e vai exibir aí na tela a partir desse gráfico. Logo em seguida, a gente tem um quadro de funcionários, né? Então, aí a empresa ela vai enxergar a quantidade total de colaboradores e, a partir disso, ela já consegue comparar, né? Ver a porcentagem de mulheres, de pretos e pardos, de pessoas com deficiência e com mais de 55 anos. Então, ela já consegue ver aí como é que está a diversidade dentro dela, né?
passar aí, Amanda. Parou de passar aqui. Problemas técnicos, vamos lá. Tá. Temos aí também a contratação mensal dos últimos 6 meses. Então, esse gráfico é bastante interessante, porque aí a empresa ela vai conseguir medir o progresso dela, né? Ela vai olhar e vai poder comparar se ela tem contratado pessoas com deficiência, se ela tem contratado mulheres, pessoas pretas, né? Então, ela consegue olhar aí nos últimos 6 meses e fazer essa comparação entre os dados dela. E aí, por último, no dashboard de diversidade, temos esse gráfico aí de evolução, né? Só ressaltando aqui também que os nossos dados são dados fictícios, né? Que a gente apresenta aí nos gráficos, não são dados de cliente. E por isso que não dá para ver evolução nesse quadro aí. Mas aí, o objetivo dele é mostrar a evolução do quadro dos últimos 6 meses, né? E aí a empresa consegue enxergar se ela está progredindo ou se ela está regredindo, né? Para com pessoas com deficiência, mulheres, pretos e faixa etária. Já no dashboard de inclusão, a gente vai dar de cara também com a consulta do inclusômetro, que ele é bem similar lá ao diversômetro, né? Ele também trabalha com índices de probabilidade, e aí ele vai medir a inclusão geral da empresa e vai apresentar esse dado na tela aí, igual a gente vê. Logo em seguida, a gente tem o tempo de casa, né, que é bem interessante porque a empresa ela consegue fazer essa comparação também entre grupos, ver quais são os grupos que se mantêm na casa, né, se mantêm dentro do ambiente, e ela consegue ver, por exemplo, aí, pessoas com deficiência, se elas estão se mantendo na casa no período de 8 a 10 anos, né, ou se estão passando menos tempo, e aí ela consegue fazer essa comparação também para homens, mulheres, pretos, e para todos os grupos que temos aí. Logo em seguida, a gente vê aí também o afastamento, né? O afastamento, ele vai apresentar para a empresa pessoas que estão se afastando por motivos de doença ou acidente dentro da empresa ou fora da empresa, né? Então, aí ela consegue ter a visibilidade se o ambiente dela é um ambiente seguro, um ambiente saudável, onde os grupos estão se mantendo ou estão se afastando, né? E ela consegue ver aí essa comparação entre os grupos de mulheres, de homens, de pessoas com deficiência. Então, é bastante agregador também para a empresa. E aí temos em seguida o turnover, onde a gente foca em iniciativa do empregador e iniciativa do empregado, e os outros a gente deixa junto em outros motivos, porque aí o foco é a gente apresentar para a empresa quais são os grupos que estão sendo mais demitidos e quais são os grupos que estão se demitindo mais, né, se desligando mais, porque aí a empresa vai ter essa visão crítica analítica, né. Eu não estou mais te ouvindo. Pronto, deu uma caída. Voltou? Voltou. Pronto. Não sei onde parou, mas eu vou repetir, então. A empresa consegue ter essa visibilidade crítica analítica, né? De ver quais são os grupos que estão sendo mais demitidos e quais são os grupos que estão se desligando, né? Por vontade própria. E aí ela consegue também entender quais grupos são, né? Fazendo a comparação com pessoas com deficiência, pessoas sem deficiência, homens, mulheres. Ela consegue ter essa visão de quem está se demitindo com mais frequência ou quem está sendo mais demitido também. E aí, logo em seguida, a gente vê aí a velocidade de promoção, né? Como o próprio nome diz, a empresa vai ter uma visão maior e vai poder comparar também. Aí, como, por exemplo, ela vai poder ver aí se pessoas com deficiência estão tendo as mesmas oportunidades que pessoas sem deficiência, né? Nesse período de tempo que a gente vê aí nas legendas. A gente consegue ver aí de 1 a 2 anos, etc. Aí, em seguida, a gente ainda no dashboard de inclusão, a gente vê agora a faixa salarial, né? É um gráfico bastante agregador também, porque a empresa ela consegue fazer essa comparação de forma visível, né? E ampla. Conseguimos aí ver, por exemplo, que pessoas com deficiência recebem menos que pessoas que não têm deficiência. E ao lado a gente vê ali também que pessoas brancas estão recebendo bem mais, né? E aí, a partir disso, a empresa já consegue tomar pontos de iniciativa, né, para melhoria na casa. E aí, agora temos o cargo de liderança,
que é de suma importância para a empresa também, porque ela vai conseguir ter toda essa visibilidade, né, de quem está liderando a casa. Ela pode olhar e ver, poxa, mulheres estão tendo oportunidade de exercer cargos de liderança, pessoas com deficiência estão exercendo cargos de liderança, pretos estão inseridos nesse mercado. Então, além de ela ter essa visibilidade, a partir disso ela consegue ter uma visão mais crítica do ambiente dela e tomar decisões importantes a partir disso, né? Bom, então, sintetizando, né, qual é o nosso objetivo maior ali, né, avaliar na parte da diversidade realmente como é que essa empresa ela está tirando uma foto dela, né, como é que está distribuído o quadro dela, então, que tipo de representatividade ela tem dentro dela, né, a gente vai trazer isso de uma maneira bem clara e individual para cada empresa, né, então, a partir do momento que você tem, que isso é a nossa vontade, né, se transformar isso em um produto, que a empresa tenha acesso a isso, ela vai ter diferente ali, né? Um dashboard de diversidade e um dashboard de análise de inclusão, né? Qual é a ideia, né? Então, realmente, como eu falei, no dashboard de diversidade, ela olhar sempre para como está dividido esse ambiente dela, né? E no dashboard de inclusão, ela olhar para âmbitos maiores, né? Então, como é que está a questão de oportunidades iguais, que é onde a Tayane tocou ali, velocidade de promoção, faixa salarial, até a própria questão de cargos, né? Então, traz ali cargos de liderança. Isso impacta muito, né? Para o ambiente do próprio colaborador, né? E a questão de ambiente saudável e receptivo. Então, a gente consegue avaliar isso pelo tempo que o colaborador quer ficar naquela empresa, que foi o que a Tayane colocou ali, pela questão do afastamento. Então, aquele funcionário que ele não está feliz, ele está num ambiente que não seja representativo ou que seja tóxico para ele, ele vai acabar se afastando mais, né? A gente entende isso. E até a própria questão ali, que é outro gráfico que a Tayane trouxe também, que é o gráfico de turnover, que nada mais é que o desligamento, né? Então, qual foi o motivo pelo qual aqueles colaboradores estão se desligando? A gente consegue trazer tudo isso, então, segmentado por diversidade, né? Então, a gente consegue avaliar a questão de PCDs, de faixa etária, de sexo, e questão também de etnia, né? Então, a gente consegue ter essa visão bem analítica, né? Mas qual foi a nossa motivação? Como é que a gente chegou em tudo isso, né? Nossa motivação, ela vem de muito tempo atrás, né? Então, há mais de 50 anos, a Declaração Universal de Direitos Humanos, ela proíbe o desprezo e qualquer discriminação, né, entre indivíduos com relação à sua raça, etnia, gênero, orientação sexual, religião ou qualquer outro fator, né? Então, a ideia é que ela afirma, né, que todos são iguais perante as leis, e, portanto, gozam dos mesmos direitos e deveres, né? E da mesma maneira, a Constituição traz algo semelhante, né? Então, ela traz também essa afirmação, mas vai além. Então, ela criminaliza também atos preconceituosos, né? E traz mais outras considerações, né? E a gente trazendo mais para o mundo corporativo, então, a gente tem isso garantido na consolidação das leis trabalhistas, né? Ela proíbe, então, né? Ela tem diretrizes ali quanto às práticas discriminatórias e as suas consequências jurídicas, né? Então, a gente consegue, ele está salientado também na esfera organizacional, né? Mas, apesar de todo esse arcabouço legal que a gente tem aqui, e que eu trouxe para vocês, que é muito bonito no papel, né? Apesar de tudo isso, assim como no Brasil, né, e outros países tem várias diretrizes com relação ao respeito das práticas de desigualdade, né? Discriminação, essas atitudes elas estão presentes, né, ainda na nossa sociedade em os mais variados ambientes, e não é diferente no ambiente corporativo, né? Então, essa não é a realidade corporativa, e é esse o ponto que a gente quer tocar aqui. Qual é a realidade corporativa, né? Então, eu trago aqui um estudo, né, que foi feito pelo Instituto Ethos em 2016, e aqui é um estudo bem do Brasil mesmo, onde ele analisou 500 empresas de maior faturamento do Brasil. E o que a gente consegue tirar dessa análise, que é bem interessante? A gente consegue tirar, por exemplo, a distribuição de cargos, né? Então, quando a gente olha para mulheres, a gente está olhando aqui uma distribuição bem diferente, né? Então, a gente tem 56% das mulheres que compõem aquela empresa, elas estão alocadas em aprendizes e trainees, 31% em gerência, e só 13% no executivo, né? Então, a gente consegue perceber que não tem essa representatividade, principalmente aqui no executivo. E quando a gente vai mais a fundo, a gente vê que isso ainda é pior, né? Então, quando a gente está olhando para negros,
que compõem-se aqui de pretos e pardos, né? A gente está vendo que essa distribuição é ainda pior quando a gente vai olhar para gerente executivo, né? Então, 57% são aprendizes e trainees, 6,3% gerente e 4,7% executivo. Então, a gente vê aqui que o ambiente realmente começa a piorar, né? Quando a gente olha para pessoas com deficiência, a gente consegue ver que o que era ruim consegue piorar, né? Então, a gente olha, tudo fica em torno de zero aqui, né? Então, a gente olha 0,83% aprendizes e trainees, 0,41% gerente e 0,64% executivo. E a gente também está olhando aqui, né? Então, dentro dos grupos que a gente está analisando, a questão da faixa etária. Nesse estudo aqui, a gente não conseguiu fazer da mesma maneira que a gente faz aqui com mais de 50 anos, mas vale aqui, né? A gente olhar para o grupo de mais de 56 anos, né? Então, o que a gente vê aqui? Que não tem entrada dessas pessoas no mercado, né? Então, isso foi ressaltado bastante aqui pelo Instituto, onde a gente consegue ver que aprendizes chega a ser muito próximo de zero, né? Ou zero. Então, aqui a gente não tem essa informação, 4% estão na gerência e 9,2% no executivo. Bom, além disso, a gente traz aqui também, né, o índice de Kantar. Esse índice aqui metrifica a diversidade e inclusão no ambiente empresarial mundial. Então, ele foi realizado em 2019, um pouco mais recente, né? E essa pesquisa aqui, ela compreendeu uma amostra de 24 indústrias, com mais de 18 mil colaboradores e 14 países, incluindo o Brasil, né? Então, ela publica, né, esse relatório contendo informações da situação mundial no que tange diversidade e inclusão no ambiente corporativo, né? O que a gente conseguiu pegar desse índice aqui, que é muito relevante? Bom, a gente tem aqui que 8 a cada 10 funcionários de todo o mundo já testemunharam ou vivenciaram discriminação no trabalho, né? Então, aqui a gente está falando de todos os tipos de discriminação, né? E desses, assim, 1 a cada 3 se sentiu confortável em reportar isso para os recursos humanos. Então, aqui a gente entra num ponto bem sensível, né? Então, a gente tem, com certeza, né, a discriminação está presente nesse âmbito, e a gente também percebe que a grande maioria não tem a coragem de denunciar, né? E que toca nesse ponto aí bem, bem incisivo. E mais voltado para o Brasil, que esse índice trouxe, é que no Brasil, né, 34% dos entrevistados afirmam que enfrentam obstáculos na alavancagem de carreira por motivos relacionados à orientação sexual, gênero, idade e etnia, né? Vale aqui ressaltar, né, que o pessoal olha 34%, parece não ser um número tão grande, mas quando a gente está falando de entrevistados que afirmam isso, eles têm certeza, né, de que a carreira deles não teve alavancagem por conta desses motivos, que são motivos discriminatórios. Bom, e é exatamente isso que a gente quer trazer aqui, né? Então, eu trouxe até uma frase aqui bem conhecida, né, da Verna Myers, já deve ter surgido aí durante a trilha várias vezes, mas aqui é para falar bem do objetivo do nosso projeto. O nosso projeto, então, ele toca bem isso, né? A diversidade convida para a festa. Então, qual é a nossa intenção? Com o dashboard de diversidade, a empresa ter noção se ela está convidando para a festa ou não. Então, se ela tem essa representatividade dentro do âmbito dela, para ela identificar essa dor, então ela consegue, dentro da empresa mesmo, ela consegue mensurar, né? Algo que poderia levar meses se a gente fosse realmente analisar um a um, né? Fazer esse apanhado, e graças aos dados aqui a gente consegue ter isso em questão de minutos, né? Ou até mais rápido. E a nossa ideia realmente é levar esse parâmetro lá para dentro, né? Então, muitas empresas têm dificuldade hoje de olhar para si mesmo e conseguir identificar se elas, de fato, têm a diversidade, né? Que às vezes isso fica no pensamento, ou às vezes tu olha para o lado e vê que tem 2 mulheres ali naquele âmbito profissional e tu acha que ele é representativo, mas quando a gente mensura isso, quando a gente coloca isso dentro do dashboard, a gente consegue ter certeza de que aquilo ali é do jeito que ele é, né? Então, a gente consegue trazer isso, né? A gente já teve aqui, né, casos de pessoas que achavam que estavam
bem legais, com diversidade de empresas que achavam que estavam bem legais, e quando a gente fez só digamos, um teste, né, a gente identificou que, na verdade, a realidade era totalmente outra, né? Então, é exatamente isso que a gente quer. A gente quer que a empresa ela saiba se ela está convidando para a festa ou não, né? E também a gente traz, né, a parte da inclusão, que é tão relevante. Então, não adianta nada que a gente realmente convide para a festa se a gente não chama para dançar, né? Então, se a gente não inclui, se aquelas pessoas não se sentem pertencentes àquela empresa, né? E trazer isso para o mundo corporativo é muito relevante, né? Porque a gente está falando aqui de coisas que são consolidadas, como eu trouxe antes, nas leis trabalhistas. Então, a diferença salarial, né, as oportunidades iguais, elas são consolidadas, são questões hoje que poderiam, né, enfim, né, não vale discutir a relevância disso, porque, enfim, não tem não tem nada que abata, né, a relevância que isso tem hoje, mas também trazer aqui no cunho de lei o quão realmente o quão discriminatório né? Ter uma diferença salarial, o quão discriminatório não ter oportunidades iguais, então não poder chegar a cargos maiores, a questão do próprio plano de carreira também, a própria questão de velocidade de promoção, então né, ter isso, né, ter essa oportunidade igual mesmo. Aqui a gente está falando disso. E é o que a gente traz no nosso dashboard de inclusão. Então, com isso, a gente visa, né, trazer todas as informações, sintetizar elas para cada uma das empresas, e a gente sabe que a gente vai conseguir tocar tanto as empresas, onde elas vão ver, de fato, enxergar a necessidade disso e a emergência que isso tem dentro delas, e a gente vai tocar na vida das pessoas também, onde a gente provavelmente vai trazer, né, trazendo a necessidade para essa empresa, trazendo esse olhar para o mundo corporativo, a gente vai conseguir mudar a realidade das pessoas, né? Então, aí de diversas formas, como a gente está se propondo aqui. Bem, agora vou falar um pouco do diagnóstico, que é uma feature nova, né, que a gente está implementando aqui no nosso projeto, e a gente vai inserir ela primeiramente no dashboard de inclusão. Então, o objetivo do diagnóstico é fazer análise entre os gráficos do dashboard, e aí ele extrai as informações mais relevantes, e aí vão exibir na tela, né? Então, ele vai ser bastante agregador aí para o projeto, já que leitura de gráfico pode não ser acessível a todo mundo. Então, ele vai exibir mensagens como, por exemplo, essas que observa-se que existe um padrão de demissões para colaboradores pretos. Existe uma diferença salarial discrepante para mulheres na sua empresa. Nos cargos de liderança não há pessoas com mais de 50 anos. E pessoas com deficiência estão se demitindo mais. Então, aí, a gente vai estar exibindo mensagens de relevância para a empresa, para que o objetivo é chamar a atenção mesmo dela, sabe? Para que ela tome um ponto de iniciativa a partir disso. E a gente vai dar também uma descrição maior para cada mensagem dessa. A gente vai estar dando aí um diagnóstico maior para cada uma delas. Então, é isso. Inicialmente, o diagnóstico vai ser essa nova feature, que visa chamar a atenção das empresas com mensagens relevantes a partir de análises feitas pelos gráficos. Aqui, realmente, a gente, né, quer trazer o que a gente acha que mais tem discrepância, né, nas informações ali dos gráficos, né? Então, a nossa ideia mesmo é ressaltar alguns itens, né? E trazer isso de uma maneira bem mais simples, né? Então, vai estar bem direto ali, como a gente pode observar ali, a diferença salarial, né? E o padrão de demissões que está nas mensagens, nas frases. Bom, era isso. A gente trouxe aí bastante informação, né? Caso tenha alguma dúvida, caso queira que a gente volte em algum desses pontos, é só pedir. Provavelmente a gente falou rápido, né? Demais. Mas é só perguntar que a gente realmente retorna e explica até coisas mais específicas ali, né?